Fala galera, eu sou o professor Neto do canal A Física Explica e a nossa aula de hoje vai ser sobre circuitos elétricos. É isso mesmo, nós vamos falar algumas curiosidades para vocês de como montar um circuito elétrico simples. Nós vamos fazer com que você aprenda o que é necessário para funcionar um circuito. Mas se você ficou interessado por essa aula, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito nos nossos canais, está aqui na descrição o nome de todos os professores que fazem parte desse projeto. A finalidade desse projeto é que você, através da sua curiosidade, você consiga entender melhor um pouquinho da física, compreendendo como é que ela funciona, tá certo? Então galera, hoje eu vou falar um pouco sobre esses circuitos elétricos. E o meu parceiro vai ser o professor Davi, que ficou responsável pela parte de exercícios sobre esse conteúdo. Mas antes, para que eu possa começar minha aula, assista aí a vinheta, porque afinal de contas, esse projeto foi feito para você. Pronto, galera. Agora é a nossa vez. Nós vamos trabalhar com vocês hoje a ideia do circuito elétrico, tá certo? Mas vamos trabalhar o circuito elétrico simples, exatamente conhecendo como é que os elementos desse circuito. Quais são os elementos? O que é que a gente tem que ter em um circuito elétrico simples? Nós vamos começar falando sobre um gerador, onde a gente vai perceber que esse gerador ela tem uma função específica que você vai transformar outra forma de energia em energia elétrica, seria a nossa bateria, aqui nesse nosso exemplozinho da árvore de Natal, tá ok? Nós precisaríamos da tensão elétrica, que é exatamente a diferença de potencial, onde você tem um potencial maior e o potencial menor. Nós vamos saber como é que a gente faz com que uma carga elétrica ela se movimente de acordo com essa diferença de potencial para poder gerar energia. E claro, nós precisamos ter os resistores, que aqui estão sendo representados pelas lâmpadas de LED, tá ok? Nós vamos fazer um aparato rápido a respeito disso, mas a aula de hoje é fantástica. É aquele tema que a gente sabe que está na prova, sempre abordado na prova do Enem. Ok, galera? Para a gente poder iniciar, nós vamos começar mostrando para vocês como é um circuito elétrico, como é a ação desse circuito elétrico. Para isso eu estou utilizando o kit, né, que é do FET, que eu gosto muito de trabalhar, e aí eu vou montando com vocês para que você possa ter uma ideia quando chegar na hora da prova. Peguei uma bateria, aqui representada por uma pilha. Na hora da prova ele vai estar desse jeito, polo maior, polo menor, mas eu vou deixar aqui em forma de pilha para ficar mais fácil para a gente lembrar, tá certo? Vou pegar um fio condutor, lembre-se que nesse fio condutor você vai ter elétrons livres, então eles são fios condutores. Um outro pedaço para poder ficar enfeitando, eu vou montando aqui bem direitinho para que você entenda como é que funciona esse nosso circuito elétrico e eu vou fazer com que ele apareça o circuito elétrico simples. Vamos fazer aqui a nossa montagem de mais um fio condutor, conecto. Não, geralmente quando eu estou fazendo, eu nem coloco, mas vamos colocar aqui uma chave liga e desliga só para a gente ver como é que funciona, tá certo? Então vamos montar aqui, aumentar um pouquinho para ficar padronizado, bonitinho. Pegar outro pedaço de fio, né? Vamos só alinhar para ficar perfeitinho, bonitinho. Outro pedaço de fio. Nós vamos pegar agora uma lâmpada que vai ser o nosso resistor, tá aqui representando como sendo o nosso resistor. Vamos conectar, deixa eu só aprumar para ficar aqui bonitinho, né? Você merece um desenho bonitinho. E vamos conectar um fio. Perceba que ele está desligado, então não tem movimento de corrente, tá certo? Mas nós temos o nosso gerador, o fio condutor e o nosso resistor. Agora a gente vai provocar o que a gente chama de diferença de potencial ligando a chave. Perceba, você tem os elétrons livres em movimento, que na realidade é o sentido convencional da corrente, esse, né? Saindo do polo positivo para o polo negativo. Seria assim que seria representado na hora da prova, né? Perninha menor, perninha maior, fechando o circuito aberto, tá certo? E aí você já sabe que o resistor é representado nesse estilo, né? Mas vamos mostrar para vocês agora como é que seria esse movimento dos elétrons. Esse é o movimento real dos elétrons, tá certo? E esse é o convencional, o sentido que eles se movimentam. Isso é importante que a gente saiba na hora da prova. Tem que se dominar esse detalhe, tá certo? Basicamente esse é o nosso circuito elétrico. A gente vai trabalhar para vocês, inclusive mostrando quando é que ele está em série, paralelo, quando é que esses resistores representados por uma lâmpada, ele pode ter maior brilho, menor brilho. Então a gente vai dar algumas dicas bem legais para vocês. Acompanhe aí. Se ficou interessado já sabe que muita coisa boa vem por aí. Vamos começar
pedindo para que você mesmo dê o movimento. Preste atenção, é um desenho. E aí você vai utilizar também de um efeito óptico da física o sentido que você quer. Você coordena o movimento dos elétrons. Você gira para um lado, gira para o outro. É só acompanhar na sua tela. Preste atenção e faz esse movimento. Mas na realidade, nós temos o que nós chamamos de sentido real, que é o movimento dos elétrons livres saindo do menor potencial para o maior potencial, o mesmo sentido do campo elétrico, sai do menos e entra no mais. O que nós vamos adotar para fazer a nossa prova, esse é o sentido convencional. Então você vai adotar esse sentido convencional, é só acompanhar com os olhos aí, ó, tá certo? E você vai precisar agora conhecer como é que funciona essa diferença de potencial que a gente chama de tensão elétrica. Essa tensão elétrica ela tem que ter um polo maior e um polo menor para que haja uma diferença de potencial e só assim os elétrons conseguirem se movimentar, tá certo? Nesse caso, esse é o sentido dos elétrons que a gente chama de corrente elétrica. A intensidade da corrente, a quantidade de carga que passa por uma secção transversal de um fio durante um tempo considerado. Pronto, nós temos aí o nosso circuito elétrico simples, de uma maneira bem didática, bem básica para que você trabalhe, mas eu vou acrescentar para vocês agora a ideia de um LED. Esse LED que está sendo representado aqui como se fosse o nosso resistor, tá certo? Então, qual é a função de um resistor? Como o próprio nome diz, ele vai converter, transformar o movimento dos elétrons livres em térmico. É o chamado efeito Joule. A sua resistência à passagem dos elétrons livres esquentam tanto que ele provoca o efeito Joule. Mas aí ele pode também ficar luminoso, que é o caso dessa lâmpada, de acordo com o filamento que a gente tem lá. Essa é uma lâmpada de LED verde, mas eu vou mostrar para vocês mais detalhes a respeito disso. Acompanhe comigo, preste atenção. Nós podemos ter, e aí o professor Davi vai fazer bastante exercício referente a isso, nesse circuito eletrosimples, associações de resistores. Nós vamos ligar em série, paralela, de maneira mista, e você vai ter que entender como é que dentro de um circuito a gente pode encontrar a sua resistência. Mas vamos por parte. Primeiro vamos entender o que quer dizer série. Veja que aqui eu escolhi as três cores, também outra parte da física que a gente sabe, o red, o green e o blue, né, são as três cores que formam a visão de uma pessoa, mas aqui está sendo representado por o LED em série, porque eles estão no mesmo fio. Que maravilha, que beleza! Professor, e qual é o outro tipo de associação? Em paralelo. Como é que eu vou saber a diferença entre eles? Porque esses LEDs agora, em vez de estarem no mesmo fio, cada um tem seu próprio fio. Se você observar, ó, o vermelho está conectado ao polo maior, mas também está conectado ao polo menor. Assim como o verde tem uma ligação com o polo maior, tem uma ligação com o polo menor. Cada um possui o seu próprio fio e isso caracteriza uma associação em paralelo. Já aqui não, todos estão conectados no mesmo fio, caracterizando uma associação em série. Você deve estar pensando, professor, peraí, o que é que eu devo saber para diferenciar um do outro? Então nós vamos mostrar separadamente para cada um, para poder você fixar. Eu vou mostrar as três coisas mais importantes e vou dar uma dica para você que entenda como isso pode cair na prova do Enem. Ok, galera? Preste atenção. Olha só. Todos os resistores são percorridos pela mesma intensidade de corrente elétrica. Essa é a primeira dica que você tem que saber. A corrente que passa pelo vermelho é igual à corrente que vai passar pelo azul, que é igual à corrente que vai passar... Professor, por que as três cores, vermelho, azul e verde, receberam a mesma corrente? Porque essa é a característica da associação em série. Só tem um caminho, só tem um fio para que ele possa percorrer. Mas olha que lindinho, preste atenção. A resistência equivalente, ou seja, o valor de toda a resistência que está nesse circuito, ele é dado pela soma dos resistores no mesmo fio. Como aqui eu tenho três resistores, então R1 mais R2 mais R3, que não é obrigado os resistores terem a mesma resistência. Podem ter resistências iguais ou diferentes, um maior, o dobro, um triplo. Aqui você só vai somar os resistores, de uma maneira bem simples, tá ok? E professor, e a tensão elétrica? A tensão elétrica, que a gente vai também observar esse detalhe, ela é individual, cada um tem a sua. E a soma das três tensões dá a tensão total. Então quem é a tensão elétrica total? É a soma das tensões de cada resistor. Observe que eu coloquei aqui embaixo da nossa figura em movimento, como vai aparecer na prova do Enem. Já que ele não pode fazer uma prova com animação, então ele vai colocar o R1, o R2, e esse é o símbolo do nosso resistor. O valor da resistência 1 com a tensão 1 e uma corrente que passa por ele. A mesma corrente vai passar pelo R2, que vai ter uma tensão 2. A mesma corrente vai passar pelo R3, que vai ter uma tensão 3. Somando o 1 mais o 2 mais o 3 vai dar o U total, que é a tensão total no circuito. Que beleza! Vamos nós. Professor, o que pode acontecer nessa associação em série que eu preciso saber? Vamos imaginar que uma dessas lâmpadas que estão associadas aí, elas queimem.
ou alguém desligue uma delas, tá certo? Vamos imaginar que uma delas queime. Então, automaticamente as outras se apagam. Se a primeira queimar, as outras se apagam. Aí você pode estar pensando assim, poxa vida, professor, numa associação em série, então é desvantagem. Não, ela tem suas vantagens. Mas essa é uma característica, não tem caminho mais para passar a corrente, tá certo? E quando ele tem uma associação em paralelo? Quer ver, você vai fazer a comparação entre um e outro. Quando eles estão ligados em paralelo, cada um no seu fio, então você já sabe, todos os resistores estão submetidos à mesma tensão elétrica, a mesma diferença de potencial, a mesma DDP. A tensão do vermelho é igual à tensão do verde, que é igual à tensão do azul. Cada um possui a mesma tensão porque estão ligados entre os mesmos terminais. Que maravilha! Você percebeu que em série cada um tinha a mesma corrente elétrica? Aqui em paralelo eu tenho cada um a sua tensão elétrica. Então vamos começando a comparar essas relações. Cada resistor possui uma intensidade de corrente elétrica parcial. E a soma é dada pela corrente total. Então quem é a corrente total? É a soma da corrente que passa pelo resistor 1, pelo resistor 2, pelo resistor 3. Aqui caracterizado pelos LEDs, tá ok? Professor, e para encontrar a resistência equivalente numa associação em paralelo? É fácil. A gente pode trabalhar com a regra geral que diz que é o inverso da soma de cada resistor. Isso é como aparece nos livros, tá certo? Mas a gente vai mostrar para vocês que existem alguns casos particulares. Mas aí você diz assim, professor, se eu utilizar isso, dá certo? Dá. Você vai perceber que em alguns casos pode até ser legal trabalhar um sobre R1, mais um sobre R2, mais um sobre R3. Mas na maioria das vezes você pode utilizar alguns casos particulares que são bem comuns. Tipo assim, ó, se você tiver apenas dois resistores, você faz o produto dividido pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, o produto dividido pela soma. Rapidamente, mas claro que vai dar o mesmo resultado se você pegar a equação geral, que é a soma do inverso dos resistores. De boa? Professor, e se os meus resistores forem exatamente iguais? Se eles possuírem a mesma representação, o que é que eu devo fazer? Você vai pegar o valor do resistor e dividir pelo número de vezes que ele apareceu. E se um deles queimar, professor? Sem problema nenhum. Se um deles queimar, o outro continua funcionando. Veja, o vermelho foi apagado, foi queimado, mas o LED verde continuou funcionando. Professor, e se fosse o contrário? Se o verde queimasse e o vermelho continuaria funcionando, porque eles são fios independentes e a corrente passaria um pelo outro, certo? Professor, se eu tiver 3 e, por exemplo, 2 queimar, pode acontecer? Pode. Aquele que não queimar, você já sabe, ele vai continuar funcionando de boa. E essa é a vantagem de você ter na sua casa uma associação em paralelo. As lâmpadas que você tem na sala, que você tem na cozinha, no seu quarto, elas são associadas de maneira em paralela. Quando uma queima, as outras continuam funcionando de boa, sem nenhum problema, tá certo? Essa é uma das características que você pode entender. Então, só para a gente relembrar, se você tiver resistores iguais, você pega o valor do resistor e divide pelo número de vezes que ele apareceu. Se forem resistores diferentes, dois resistores, você faz o produto dividido pela soma. Se você quiser com mais características, você usa a regra geral. 1 sobre o inverso, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R2. Então é a soma do inverso dos resistores. De boa, bem simples. Cuidado que nos exercícios o professor Davi ele vai mostrar detalhadamente como resolver isso daí. Mas essa é a parte teórica, é o segredo. Você tem que dominar a diferença entre série e paralelo. Professor, no meu circuito, tem alguns elementos que eu tenho que conhecer. Esses elementos são chamados de medidores elétricos. Aqui eu vou apresentar apenas dois para vocês, o amperímetro e o voltímetro. O amperímetro, como você está vendo, o próprio nome diz, ele mede a intensidade da corrente elétrica em amperes. E o voltímetro ele vai medir a intensidade da tensão elétrica, a DDP, a diferença de potencial. Só que olha a particularidade que eu vou mostrar para você. Um amperímetro, para poder fazer a leitura correta, ele deve ter resistência praticamente nula. A resistência interna desse amperímetro deve ser praticamente nula. E aí você vai perceber que ele tem que ser associado em série para poder medir a corrente que passa pelo fio. Já um voltímetro, a sua resistência deve ser altíssima, muito grande comparado com a resistência que ele quer medir. Porque o voltímetro deve ser associado em paralelo. E aí com a resistência muito grande, a corrente não tende a passar por ele. E aí você consegue medir rapidamente. Então bota isso na cabeça. Amperímetro, intensidade da corrente, tem que ser associado em série. Voltímetro, diferença de potencial, tensão elétrica, dada em volts. E aí tem que ser associado em paralelo. Outra dica muito interessante é o seguinte. Olhem só, eu coloquei aqui uma associação em série e uma associação em paralelo, bem curtinha para a gente poder entender como funciona.
Está aberto o circuito ainda, né? Mas eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer isso para utilizar o amperímetro e o voltímetro, certo? Primeiro eu vou fechar o circuito em série. Vê como ficou legal. As lâmpadas acenderam, tudo bonitinho. E agora, para que a gente possa entender como é que ela funciona, eu vou primeiro pegar o nosso voltímetro, que tem que ser associado em paralelo. Ó. Primeira lâmpada, que está representando o nosso resistor. E aí a gente vai perceber que é 4,5 volts a tensão desse resistor. Vou fazer a leitura do segundo resistor, segunda lâmpada. Observe que ao ligar em paralelo, ele também mediu 4,5 volts. Você já chegou a uma conclusão básica. Essas lâmpadas, elas possuem a mesma resistência. Professor, e a da bateria, vale quanto? Olha que coisa legal. Quando eu conecto na bateria, deixa eu ampliar aqui para você ver melhor, vale 9 volts. Aí você diz, entendi. Quer dizer que se eu somar o 4,5 da primeira com 4,5 volts da segunda, vai dar o valor da bateria? Nós nos aprendemos que numa associação em série, a diferença de potencial é a soma das GDPs de cada um deles, 4,5, não é? Que a gente trabalhou aí para poder entender. Professor, e o amperímetro? O amperímetro é essa bolinha que parece com a mira de um tiro de alvo, tá certo? Coloquei em série, ele fez a leitura 0,45 amperes, 0,45 amperes, 0,45 amperes em qualquer posição que eu colocar, a corrente elétrica é a mesma numa associação em série. A gente também tinha percebido isso, nesse nosso exemplo a gente está fazendo agora na prática para perceber. Vou fechar o circuito agora em paralelo, né? As duas lâmpadas estão em paralelo, cada um no seu fio. Veja o brilho da lâmpada. Vou pegar o nosso voltímetro para a primeira lâmpada. Nós vamos perceber que ele tem 9 volts, olha que beleza. O do segundo tem que dar 9 volts, porque ele é associado em paralelo, ele vai dar a mesma tensão elétrica que nós vamos ter na bateria, né? É o mesmo valor, então eu vou conectar a bateria para que você perceba que essas duas lâmpadas ligadas em paralelo, ela também vai ter 9 volts, ó, perceberam? 9 volts, de boa. Agora, olha uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só tirar aqui o voltímetro, né? Que você já percebeu como é que ele funciona. Vou pegar o meu amperímetro, colocar na primeira lâmpada, então ele está registrando 0,9 ampere. Vou pegar no segundo, vai estar registrando 0,9 ampere. Oxe, professor, a mesma corrente? Mas olha que a corrente agora ela vai ser a soma das duas correntes que tem nos resistores. 1,8. Professor, o que foi que aconteceu aqui? Eu estou com a lâmpada de 10 ohms, a resistência da lâmpada, tá certo? Na realidade, deixa eu mostrar todos os valores para vocês. Ó. 10 ohms, 10 ohms. Por isso que a gente estava tendo esses valores, certo? Mas agora eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou transformar uma, vamos colocar aqui um valor diferente da de cima. Deixa eu colocar aqui 20. 20 tá bom, 20 tá bom. 20 ohms. Aí você já percebe que o brilho dela vai ser diferente do brilho da que está em cima. A de baixo vale 20 ohms, a corrente que passa por ela é 0,45 ampere. Olha na de cima, 0,9. Menor resistência, maior corrente. E, consequentemente, maior brilho. Que legal! Maior resistência, menor corrente, menor brilho. E aí você agora já entendeu. Eu vou fazer a mesma coisa numa associação em série, só para que você perceba. Vamos lembrar? 0,45, 0,45, ok? Mas agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lâmpada, que está com 10 ohms, vou também colocar em 20 ohms. Pronto, 20 ohms. E agora vamos fazer a leitura para você ver. 0,3 amperes, 0,3 amperes, 0,3 amperes em qualquer posição que você colocar, certo? Perceba que agora aquela que tem maior resistência tem maior brilho, porque ele está em série, diferente do que aconteceu quando estava em paralelo. Vamos pegar o nosso voltímetro para a gente ver. A primeira lâmpada, né, que nós registramos em paralelo, ela tinha 0,9 volts, que era o mesmo valor que nós tínhamos para a pilha. A segunda, 9 volts. Então, prova que na associação em paralelo, eles apresentam a mesma tensão elétrica, tá ok? Agora vamos na associação em série para ver o que é que vai acontecer. Vou conectar na primeira lâmpada. Lembra que essa lâmpada é aquela de 10, resistor 3 ohms. A segunda lâmpada é aquela de 20 ohms, né? Então vamos ver quanto é que ela vai registrar. 6 volts. Que legal, professor. E aí a nossa bateria, representada aqui pela pilha, tem 9. Agora você vai entender bem direitinho, né? 3 da primeira com 6 da segunda dá 9. Mas só vamos ver como é que ficaria isso. A primeira, a segunda que eu vou ter 6. Quando eu conecto com a segunda, com mais 3, 9. Entendido como foi feito isso?
Então, a tensão, ela faz a leitura em paralelo e o amperímetro faz a leitura em série. Como você queira colocar aí, você vai perceber que você vai encontrar essa leitura aqui para ela. Né? Só para a gente fazer aqui os últimos testes, agora você já sabe como você deve associar. E você também percebeu a questão do brilho das lâmpadas, né? Deixa eu só mostrar aqui a corrente, né? Menor corrente, maior corrente. Maior corrente, maior brilho. Olha os valores que estão sendo representados aí para vocês, né? E ligando em série, ligando em paralelo. Em série você faz a corrente elétrica, né? Aonde você queira colocar essa corrente tem que estar sempre em série. O amperímetro ele deve ser associado em série, né? Para que você leia a corrente. E o voltímetro ele tem que ser associado em paralelo. De boa, sem dificuldade, tudo tranquilo. Deu para entender fácil como é que é feito isso? Então vamos passar adiante. Lembrando que o professor Davi vai fazer também exercícios sobre isso, mas agora você já viu na prática quem é que tem maior brilho, menor brilho, como é que aumenta a resistência, o que é que acontece com a corrente, como é que mede. A gente vai utilizar agora uma coisa que é muito legal para circuitos elétricos simples. É conhecido como a lei de Ohm-Pouliot. Pouliot, né, que é francês, ele utilizou um determinado circuito para determinar a corrente elétrica de um gerador. Então ele criou uma maneira, utilizando a primeira lei de Ohm, a fórmula do Rui, né? U é igual a R vezes I, Uri. R, que é a resistência, U, que é a tensão, e I, que é a corrente. E ele adaptou para um gerador, quando ele está trabalhando aqui com o nosso gerador. Você pode estar imaginando assim, professor, uma pilha. Uma pilha é um gerador. E aí você vai ter o que a gente chama de menor potencial, maior potencial. Esse aqui não é uma letra E, muito cuidado com isso. Isso aqui é uma letra grega chamada Fem, tá certo? Um epson. Esse epson é a força eletromotriz, o Fem. Então o epson é a força eletromotriz. O Rzinho é a resistência interna do nosso gerador. Para saber que é um gerador, a corrente entra no menos e sai no mais, ou o sentido da corrente. Percorre o nosso circuito, passa por uma resistência externa, que, como eu disse, o professor Davi vai fazer exercícios em série, em paralelo, misto. E aí você já sabe, nós precisamos de um gerador, que é isso aqui, ó, perninha maior, perninha menor, e nós vamos ter um sentido da corrente. Se a corrente sai do menos e vai para o mais, você já sabe que isso aqui é um gerador. E de acordo com a lei de Pouliot, o valor do gerador dividido pela soma das resistências internas vai dar o valor da sua corrente elétrica. Deixa eu mostrar de uma maneira mais simples para a gente poder entender essa lei de Pouliot, ok? Ele diz que o Rzão é a resistência equivalente no circuito externo, Rzinho é a resistência interna do gerador, o Fem, a força eletromotriz representada aqui por esse epson, e o U é a tensão elétrica. Beleza. Aí você diz assim, professor, a tensão de um circuito externo, ele foi fornecida pelo gerador, né? Isso. Mas ela vai ser igual à do receptor, no caso da primeira lei de Ohm, do circuito e do gerador sendo o mesmo valor. Aí você diz, usa a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, e a equação geral do gerador, que é força eletromotriz menos Rzinho vezes I. Se esse Rzinho vezes I, a resistência interna vezes a corrente está negativa, passa para o outro lado positivo, então você pode colocar em evidência o I. E se o I está em evidência, olha que coisa mais linda. O Rzão, que é a resistência externa, mais o Rzinho, que é a resistência interna, que estão multiplicando o I, ele pode passar para o outro lado, dividindo. E aí você tem a lei de Pouliot, ok? Tem uma dica que eu quero passar para vocês que é muito importante. Pode vir só no meio de uma frase, você tem que perceber isso. Se ele disser assim, que houve o que a gente chama de resistência externa nula, igual a zero. Ou seja, sobre essa resistência está acontecendo uma corrente de curto-circuito. E para descobrir a corrente de curto-circuito, é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Isso quando a sua resistência externa for igual a zero. Gostou da dica, galera? É bem legal isso daí. E para a gente concluir a nossa aula de hoje, né, que ela é uma aula bem legal, de um assunto bem básico, bem fácil de trabalhar, nós vamos mostrar para vocês a ponte de Wheatstone, que na realidade nada mais é do que um resistor desconhecido e um reostato, onde você pode regular o tamanho do resistor com dois outros conhecidos. Tipo assim, ó, preste atenção, é um esquema de montagem de elementos elétricos que permite a medição do valor de uma resistência elétrica desconhecida. Muito legal isso daí. Então, o circuito básico é composto por uma fonte de tensão, um voltímetro e uma rede de 4 resistores.
sendo 3 desses conhecidos e pelo menos um deles ajustável. Que beleza! Olha só, nós vamos agora, para determinar a resistência do resistor desconhecido, né, que eu vou chamar aqui de Rx, basta ajustar o valor de R1 até uma leitura que o voltímetro seja igual a 0, ou seja, quando a ponte está em equilíbrio. Esse é o segredo. Então, de uma maneira muito simples, quando a gente usa a primeira lei de Ohm para poder trabalhar com isso aqui, a gente vai chegar a uma conclusão, que o produto dos externos, ou seja, R1 vezes Rx, eles são opostos. Então, R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. O produto dos opostos sempre se equilibram quando você tem uma ponte de Wheatstone, ou seja, a corrente que vai passar pelo galvanômetro é igual a 0 e aí a ponte está em equilíbrio. E para a ponte poder ficar em equilíbrio, você vai pegar o produto dos resistores opostos. R1 multiplica por Rx e o produto deles vai ser igual ao produto dos outros dois resistores opostos, R2 e R3. De uma maneira bem simples, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Aproveitem bastante porque agora vocês vão ter de migrar para o canal Física 2.0 com o professor Davi e ele vai estar resolvendo exercícios para vocês. Um abraço forte, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!